Bom dia, povo bonito. A paz do Senhor, tudo bem? Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé ainda, eu passo a abrir a palavra de Deus. Glória a Deus. No livro de Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Filipenses, carta de Paulo à igreja de Filipos, capítulo 2, do verso 5 em diante. Glória a Deus. Para você que gosta de anotar, o título da mensagem é Nome sobre todo nome. Glória a Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu estou sentindo algo diferente aqui nessa manhã. Aleluia. Diz a palavra de Deus assim: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos na terra, debaixo da terra, nos céus, aleluia, e também toda língua confesse ao Senhor Jesus Cristo que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a Tua palavra, Senhor. Eu não sei se quando Paulo escreveu essa palavra, Senhor, ele teve uma revelação tão profunda, se foi um cântico, se foi uma poesia, mas fala da divindade e da humanidade do próprio Jesus, Senhor. Senhor, quem seria digno de pregar uma palavra falando da divindade e da humanidade de Jesus? Quem teria esse conhecimento, senão aquele que vem do céu? Então, querido Espírito Santo, revela para mim, revela para essa igreja os segredos escondidos no meio dessa palavra, para que nós possamos sair daqui tão diferentes, tão transformados, Pai, pela Tua palavra. É o que te pedimos e assim cremos que Tu há de fazer, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Esse talvez seja um dos textos mais majestosos da Bíblia, se é que eu posso assim dizer, porque fala da humanidade, mas também fala da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a escrever para uma igreja que tinha tanta necessidade, tinha tanta dificuldade financeira, mas ao mesmo tempo essa igreja, ela supria a necessidade de outros. Ela, não tendo com que se sustentar, muitas vezes ela é generosa. Ela pegava e, mesmo não tendo, ela ofertava para outras igrejas, outros pobres, inclusive para Jerusalém. E eu vejo Paulo escrevendo para uma igreja que amava Jesus Cristo. E Paulo escreve essa igreja preso, não porque cometeu algum crime, não porque era um bandido, mas porque ele resolveu pregar a verdade. E queridos, eu não sei se você está aqui pela primeira vez, se você já é da casa, mas eu quero pregar hoje para você, não um evangelho para você se sentir melhor, não um evangelho de entretenimento, mas eu quero pregar para você um evangelho que possa te transformar, que possa mudar a tua história, mudar a tua vida, que quando você sair daqui, você fale no seu coração: eu preciso mudar a minha vida, eu preciso rever os meus conceitos, não dá mais para continuar desse jeito, eu preciso, esse Jesus que estão falando, não um Jesus da história, mas um Jesus que muda a minha história. Aleluia. Arabagaias. Então Paulo escreve sobre o nome de Jesus. Talvez se eu perguntasse quem é você hoje, você me diria: Pastor Sérgio,
eu sou o fulano de tal, você diria o seu nome. E o nome fala muito sobre quem somos. Talvez até os pais, quando dão nome para os filhos, não têm nem noção do que significa tal e tal nome. Por exemplo, o meu nome Sérgio significa aquele que protege, aquele que cuida. E tem tantos nomes assim que têm significados. Mas o que eu quero dizer é que o nome de Jesus, o Yeshua do hebraico, ele tem um nome sobre todo nome. E hoje, se me perguntasse quem é você, eu digo, eu sou o Sérgio de Jesus. Aleluia. Eu sou o Sérgio de Deus. Eu sou o Sérgio de Jeová. Porque não é o meu sobrenome que muda, porque sobrenome é sobre o nome. Mas o meu sobrenome é o nome sobre todo nome, que é Jesus, aleluia. Se perguntarem para você, quem é você? Diga, eu sou o João de Jesus. Eu sou o Mário, eu sou a Maria de Jesus. Por quê? Porque nós somos de Jesus agora. Ele nos deu um novo nome, um nome sobre todo nome. Inclusive sobre o sobrenome. Aleluia. E o que eu aprendo então nesse texto? Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Jesus nos ensinou. A primeira coisa que eu aprendo está no versículo 5 e 6, que ele sempre pensou nos outros e não apenas em si mesmo. Aleluia. Seu pensamento e seu coração estava na humanidade. Mesmo sendo Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Ele se dispôs sim da sua glória para vir à terra. Mas ele nunca deixou a sua divindade, porque ele sempre foi Deus. Ele foi Deus homem e homem Deus. Então, ele sentia um amor sem medida. Sabe? Ele sabe o que é choro, ele chorou. Ele sabe o que é sofrer, ele também sofreu. Ele sabe o que é estar cansado. Ele sabe o que é sofrer decepção. Ele sabe o que é ser injustiçado. Ele sabe tudo que você passou, ele passou também em proporções muito maiores, porque ele veio como ser humano, sentiu as mesmas necessidades que eu e você sentimos, fome, frio, sede, mas também ele sabia para o que veio e por que veio. Ninguém olhava Jesus, ninguém olhava como Jesus olhava as pessoas. A sociedade da época olhava os pobres, os doentes, os leprosos, os cegos, os surdos, enfim, as pessoas excluídas da sociedade como alguém que realmente merecia. Essa pessoa é assim, é assado, porque ela deve ter pecado, os pais devem ter pecado, Deus pesou a mão sobre ela, como se Deus fosse um Deus que pegasse e dissesse, não, esse não merece, então essa pessoa vai ficar doente, essa pessoa vai ficar aleijada. Mas Jesus olhava com amor de misericórdia, com amor diferente. E quando ele olhava para as pessoas, Beto, ele não olhava como eu olho, como você olha, ele olhava e dizia, essa pessoa, eu morri por ela, ainda que ninguém dê valor, ainda que ninguém dê um vintém por ela, eu morri por ela, ela vale a pena, valeu a pena o meu sacrifício por ela, aleluia. Adão e Eva pensaram na sua vontade, nós muitas vezes pensamos nas nossas vontades, mas ele sempre pensou na vontade do Pai. E é por isso que Deus diz para os filhos, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias da terra. Se tem uma promessa de vida longa, é quando o filho e a filha honra pai e mãe. Sabe por quê? Porque é obediência a Deus. Sempre quis que a autoridade superior, ela comandasse a autoridade inferior. Então, quando um filho e uma filha honram o pai e mãe, isso é um princípio divino. E poderíamos aplicar também espiritualmente, honra teu pai, honra Deus, honra tua mãe, honra tua igreja. Então toda vez que a Bíblia fala de mulher, de mãe, fala também de igreja. Então quando você honra Deus, você honra a sua igreja, a Bíblia tem uma promessa para vocês de vida mais longa. Sabe o que eu vejo? Deus tem um plano para a minha vida e para a tua vida. Aí essa pessoa vai viver 80, 90 anos, não sei. Opa, ela está cumprindo. Parece que a contabilidade do céu diz assim, não, tá bom, beleza, mereceu. Não que mereceu, ela está cumprindo, opa, está no plano. Segue o plano. Gabriel, Miguel, talvez o anjo diz assim, Gabriel, Miguel, segue o plano, está seguindo o plano, está obedecendo.
Agora, quando a pessoa começa a desobedecer, está saindo do plano. Vamos colocar gente para orar, vamos colocar intercessores, vamos colocar tribulação, vamos colocar tudo aquilo para ver se ela volta para o plano. É que nem o GPS, sai do caminho, ele tenta recalcular, e assim Deus está fazendo o tempo todo na tua vida, está fazendo o tempo todo na minha vida, recalculando rota para cá, para lá, porque aí você saímos do plano. Aleluia. Deus nunca desistiu e nunca vai desistir de vocês. Ele é como aquele GPS que recalcula a rota para você voltar para o plano. E mesmo sendo Deus não usou seus privilégios em causa própria. Ele poderia provar para todo mundo, por A mais B, que ele era Deus. Mas se teve uma coisa que Jesus nunca se preocupou, foi em provar quem ele era. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Quando eu preciso dizer muito para os outros quem eu sou, é porque nem eu confio naquilo que eu sou. Isso é o que diz a psicologia. Jesus não se apresentou para pouca gente como o Messias, como Deus. Porque quando você tem autoridade, você não precisa dizer que tem autoridade. As pessoas veem a sua autoridade. Quando você enxerga um juiz ou um policial, você não precisa dizer, você pode me prender, você sabe que ele pode fazer isso. Porque você vê a autoridade nele. Então ele não precisa dizer, eu sou policial fardado, você o reconhece. Você vê um juiz lá no fórum, sentado na posição que ele tem que estar. Por isso que a gente tem que tomar a nossa posição de autoridade. Porque um policial sem a sua farda, pode ser que você não o reconheça. Um juiz fora do fórum, pode ser que você não reconheça. Mas quando ele está na sua posição, as pessoas o reconhecem. Então, ele não precisa dizer que ele é juiz, ele não precisa dizer que ele é policial, você sabe que ele tem autoridade. E assim é você, assim sou eu. Nós precisamos tomar o nosso lugar, seguir o plano, que as pessoas vão ver que nós temos autoridade, não porque nós temos autoridade, mas porque ele nos deu autoridade, aleluia. Ele não usou o seu poder para demonstrar seu amor, mas o seu amor para que o seu poder fosse demonstrado por nós. Mesmo naquele momento em que ele estava sendo crucificado entre dois ladrões, um disse assim, se tu és mesmo filho de Deus, desce daí e livra-te a ti e a nós. O outro disse, tu não sabes o que fala. Esse homem não pecou, ele é santo, nós merecemos estar aqui. Ele poderia dizer, como? Como que eu não sei quem eu sou? É claro que eu sei quem eu sou, é claro que sou o filho de Deus. Talvez se fosse nós, poderíamos dizer, não, como? Estás duvidando? Olha, eu vou fazer, tu vai ver quem eu sou, só para te mostrar, para ver quem eu sou. E às vezes a gente quer fazer isso, a gente quer mostrar para todo mundo que a gente pode, isso chama-se vingança. Isso chama-se prepotência. Isso chama-se orgulho. E Deus nunca vai te curar do orgulho, Deus nunca vai te curar da prepotência, Deus nunca vai te curar da falta de perdão, porque isso é eu e você que nós temos que fazer. Deus dá as condições, sim, os momentos, as oportunidades para você e eu fazermos isso, mas a cura de perdão não existe por parte de Deus. Ele oportuniza para que eu e você possamos curar. Deus vai te curar de uma enfermidade, Deus vai te curar de outras coisas, mas o orgulho é você e eu que temos que nos curarmos, nos humilharmos. Ele sempre viveu para que seus servos pudessem encontrar sua fé, paz e seu amor. Em mais de 20 vezes no Novo Testamento está escrito que Jesus queria que amássemos uns aos outros. Em Romanos, por exemplo, 12:10 diz que nós devemos preferir uns aos outros. Em 1 Tessalonicenses 5:11 fala que edificar uns aos outros. Em Gálatas 6:2 diz que devemos carregar os fardos uns dos outros. Em Romanos 14:13 diz que não julgar uns aos outros. Em Romanos 15:14 diz que devemos admoestar uns aos outros. Em 1 Coríntios, se não estou equivocado, ou 2 Coríntios, agora não lembro bem, mas eu acho que é 2 Coríntios 5:14 diz que o amor dele nos constrange. Queridos, o que eu quero dizer para você é que quando a gente pensa demais na gente, a gente tem que pensar na gente, é verdade, mas o demais, o problema nunca é o demais ou o de menos. O problema da nossa vida é a falta de equilíbrio. Se eu estiver aqui em posição reta, eu estou equilibrado.
Se eu começar a pender para um lado, eu vou cair, ou pender para o outro, eu vou cair. Então, isso que acontece. O problema na nossa vida é o de mais e o de menos. A gente precisa achar o nosso equilíbrio, moderação, domínio próprio. Ele sempre serviu. Então, ele pensou mais nos outros do que em si. Ele sempre serviu. Versículo 7 fala assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Ele era Deus, não precisava de nada disso, mas ele escolheu servir. Mesmo sendo filho, ele se fez servo. Nem todo servo é filho, mas todo filho de Deus é servo. Vou repetir: nem todo servo é filho, mas todo filho de Deus é servo. Ele veio para servir e não para ser servido. O que eu quero dizer para você é que quem é filho de Deus, ele não tem problema nenhum em servir, porque ele sabe que Jesus fez isso e ele quer imitar os passos de Jesus, né? Como diz aquele filme, em seus passos, o que Jesus faria. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele deixou de lado a sua glória, sua posição no céu, sua soberania, porque a maior motivação dele é o amor. Veja bem, às vezes Deus precisa esvaziar alguma coisa na nossa vida para ele entrar. Deixa eu falar para você algo assim, ó. Às vezes, se Deus não permitisse que acontecesse algumas coisas, você não estaria aqui. Senão você não viria, não teria como vir. Jesus precisou esvaziar o barco de Pedro para ele entrar. Se o barco de Pedro estivesse cheio de peixe, Jesus não podia entrar. Mas como o barco estava vazio, como ele com as suas próprias forças pescou a noite toda, tentou de todos os jeitos, tentou todas as técnicas de pescador, e olha que Pedro sabia pescar, porque era a profissão dele, era o sustento dele. Então ele sabia, se tinha alguém que conhecia aquele lago de Genezaré era Pedro. Então ele sabia onde estavam os peixes, ele sabia tudo. E ele percebeu que do jeito dele, por mais esforço que ele fazia, não estava dando certo. Então ele esvaziou o barco. Às vezes é preciso esvaziar o teu barco. O que eu quero dizer para você, às vezes Jesus precisa permitir algumas coisas na minha e na sua vida para ele entrar. Senão você não deixa ele entrar. Senão não cabe Jesus. Não que Jesus não te ama, mas porque tudo que Jesus faz é muito melhor do que você faria. Na segunda-feira eu preguei, não sei se alguém teve a oportunidade de ver, né? Mas eu falei que se o teu milagre está demorando, não é que está demorando, é que Jesus está melhorando. Sabia disso? Não é que está demorando, é que Ele está melhorando. Aleluia. Ele se fez homem, e o homem sujeito a todo tipo de provas e tentações. Ele mostrou à humanidade que é possível viver uma vida sem pecado. Ele sempre soube quem era, sujeitou-se a todo tipo de provas e tentações, porque veio servir de testemunho para toda a humanidade. Como Jesus ia te cobrar ou me cobrar uma coisa que Ele não conseguiu fazer? Se você pede para mim fazer uma coisa, eu peço para você fazer uma coisa que eu não consigo fazer, eu estou sendo hipócrita. Mas Jesus primeiro deu exemplo, depois Ele disse: é possível, você pode fazer. Aleluia. Toda obediência tem um preço. Ele se sacrificou. Servir sem sacrificar não é servir verdadeiramente. Queridos, a obediência tem um preço. É preciso deixar o ego de lado. Muitos pensam em servir desde que não custe nada. Sempre que você vai servir, vai te custar alguma coisa. A salvação nunca foi de graça, é pela graça. Vou repetir, a salvação nunca foi de graça, é pela graça. Então o que eu quero dizer para você, custou todo o sangue de Jesus, custou uma obediência de Jesus. Então a salvação sempre será pela graça, mas a obediência, um chamado, custa toda a nossa vida. Temos que nos dedicar, separar um tempo. O que eu quero dizer para você é que se você deseja servir a Deus, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, isso é normal. Ninguém serve a Deus sem abrir mão de algumas coisas, porque você precisa pensar mais no propósito do que na tua vontade. Quanto maior o amor,
maior o sacrifício. Se eu amo pouco, eu me dou pouco. Pouco me sacrifico. Se eu amo muito, mais me sacrifico em favor de uma causa. Uma vez me perguntaram para mim lá na empresa, qual é a maior motivação do mundo? O que é uma pessoa motivada? Eu pensei um pouquinho, tinha algumas respostas na cabeça. Eu ia dizer, motivação é um motivo para agir, que é o que todo mundo fala, né? Mas quando eu ia responder, o Espírito Santo falou para mim assim, lá dentro da empresa, a maior motivação é o amor. Quando você ama, você não procura motivos para agir, você age porque você ama. E eu ia falar para aquela pessoa, disse, a maior motivação é o amor. E essa pessoa olhou arregalada para mim e disse, mas por quê? Eu disse, imagine só, quando eu amo, eu faço tudo por aquela pessoa. Imagine um filho que entra, como aquela história, dizem que o menino entrou num rio infestado de jacaré. E quando o jacaré veio pegar a mãe, rapidamente correu, entrou dentro daquele rio e puxou o menino e salvou. E perguntaram para ela, você não teve medo do jacaré? Eu disse, sim, eu tive. Mas o meu amor foi muito maior do que o medo. Por isso que Jesus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quando você ama Jesus, você se entrega por Ele. O medo fica em segundo plano. Quando o medo está em primeiro plano, é porque talvez eu estou duvidando um pouco do meu amor. Eu não estou dizendo que você não tem que ter medo. O medo, ele até é bom, porque ele te evita de fazer bobagem. Mas quando você confia numa pessoa, você se entrega. É impossível amar verdadeiramente sem confiar. Se você tem um casamento que não confia, você não está se entregando verdadeiramente. E assim é com Jesus. Ele glorificou a Deus. Tudo que ele fez foi para a glória de Deus. Ele veio ao mundo para glorificar Deus, viveu para glorificar Deus, morreu para glorificar a Deus, venceu a morte e o diabo para glorificar a Deus. Enfim, seu nome é para glorificar a Deus. Existem muitos nomes poderosos na terra. Como eu falei no início, talvez você ouça alguns sobrenomes e você vai lembrar de pessoas famosas. Quando eu falar, por exemplo, de Lincoln, você vai lembrar, teve um presidente dos Estados Unidos que era Abraham Lincoln. De Kennedy, você vai lembrar do presidente. Então, quando a gente fala de alguns sobrenomes, você vai lembrar de pessoas famosas. Mas existe um nome que é muito mais famoso de qualquer coisa, que é Jesus. E não há problema nenhum em ser famoso, você sabia disso? Mas eu não quero ser famoso. Não há problema nenhum em ser famoso, porque Jesus era famoso. A Bíblia diz que a sua fama percorria por todas as vizinhanças. O problema é isso subir para o coração. Não há problema nenhum em a gente elogiar a pessoa. O problema é o elogio subir para o ego. Então, Deus quer sim que você tenha fama, mas Ele antes da fama, Ele quer que você tenha um coração pronto para receber isso. E entender que não é nada porque você é bom, mas porque Ele é bom. Glória a Deus. No nome de Jesus, nossos pecados são perdoados e somos salvos. Em Atos 4,12, fala assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, o qual devamos ser salvos. Então, o que eu quero dizer para você, que não existe salvação fora de Jesus. Não existe. O único que pode salvar a gente é Jesus. Não tem como. Queridos, em 1 João 2,2 fala que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz que Ele é o mediador entre Deus e os homens. O que é o mediador? É a ponte, é aquele que liga Deus e o homem. Em João 14,6, que é um versículo muito conhecido, diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ou vem ao Pai senão por mim. Em Romanos 10, 9 e 10 fala que a gente precisa confessar com a boca Jesus e crer no coração para a salvação. Então eu preciso falar, declarar que Ele é meu Senhor e crer nisso. No nome de Jesus, nosso corpo e nossa alma são curados. Em Atos 3,6 fala da cura de um coxo no templo. Em João 4 fala daquela mulher samaritana que foi curada na alma.
tinha vários casamentos, não dava certo, vários relacionamentos, mas Jesus chegou um dia na vida dela e ela virou uma pregadora. Isso porque ela pregou para Samaria inteira. Jesus pode pegar a pessoa toda errada, fez tudo errado na vida, que errou um monte, e fazer um pregador, porque Jesus nunca olha como os homens, Jesus olha diferente. Glória a Deus. A Bíblia diz também que no nome de Jesus os demônios se submetem. Em 1 João 3,8 diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para desfazer tudo aquilo que o diabo está querendo fazer ou já aprontou na tua vida. Quando fala desfazer, o que é desfazer? É acabar com tudo isso e de uma vida nova. Jesus veio para te dar uma vida nova, um novo momento. A Bíblia também fala que em João capítulo 1, versículo 12, que nós somos filhos de Deus e temos poder. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O que eu quero dizer para você é que quando você recebe Jesus, junto com Jesus vem a autoridade dele na tua vida. Agora você pode orar diferente no nome dele. Agora, no mundo espiritual acontece o seguinte: ei, essa pessoa ela me recebeu como Senhor e como Salvador, então ela está investida de autoridade. Agora a oração dela é diferente. Por isso que é tão importante quando um pregador faz um apelo, a gente publicamente declarar para todo mundo ouvir, para os homens, para Deus, para o inferno, para o céu, ouvir que agora você é de Jesus. Então fica registrado aquele momento quando você aceita Jesus, que agora sim, agora você é um filho de Deus, não pelo que você é bom, mas é pela graça, pela misericórdia de Deus. E em nome de Jesus, nossas orações são respondidas, e várias vezes, entre João 14 e 17, Jesus fala, eu poderia citar muitos versículos de cor aqui para você, mas eu sei que a gente tem que correr, senão daqui a pouco passa muito tempo, mas tudo que pedires em meu nome eu farei. Isso ele repete várias e várias vezes, e quando Jesus fala muitas vezes a mesma coisa, é para nós, não porque precisa falar muitas vezes, é porque nós precisamos ouvir muitas vezes, para lembrar isso, que é fácil a gente esquecer. No nome de Jesus, todo ser, nos céus, na terra, e até debaixo da terra tem que se prostrar e reconhecer que Ele é o Senhor. Eu acredito, eu não sei, mas eu acredito que todos vocês já receberam Jesus. Se existe alguém que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, pelo menos uma vez na vida ele vai ter que se dobrar os joelhos e confessar. Um dia, os ateus, aqueles que dizem que não acreditam em Jesus, vão ter que fazer isso aqui: dobrar os joelhos. Aquele que confessou a vida toda que era ateu, ele vai ter que dobrar o joelho, olhar diante de Deus e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Um dia os muçulmanos vão ter que fazer isso aqui: dobrar o joelho, olhar para Deus e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Um dia os cientistas que acreditam mais na ciência, que diz que Deus não existe, os espíritas, enfim, todas as religiões que não professam Jesus Cristo como Senhor, os maiores tiranos que não acreditavam em Deus, Hitler, Mussolini, sei lá, aqueles que não acreditavam em Deus, vão ter que dobrar o joelho e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Se você não fizer isso em vida, enquanto você está vivo, você vai ter que fazer no julgamento final. Mas pelo menos toda a humanidade, não vai ter um ser no mundo, inclusive os demônios, porque diz que toda criatura debaixo do céu, da terra, vão ter que declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque é impossível a gente ler a Bíblia e não reconhecer Jesus Cristo como Senhor. É impossível. Como eu já falei algumas vezes, você começa a ler a Bíblia, você tem que enxergar Jesus, né? É impossível, a não ser que você leia como história. Mas quando você, por exemplo, começa em Gênesis, o que Jesus é? O começo de tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra sem forma. Era Jesus ali operando.
Você vai para o segundo livro da Bíblia, o Êxodo. Ele é o libertador. Aleluia. Você vai para o terceiro livro da Bíblia, que é Levítico. Ele é o nosso sacrifício perfeito, sacrifício expiatório. Você vai para o quarto livro da Bíblia, que é Números. Ele é a nossa rocha de Meribá. Ele te dá água quando você está com sede, você não tem, está morrendo, ele vem e sacia a tua sede. Você vai para o quinto livro da Bíblia, que é o livro de Deuteronômio. Ele é a nossa cidade de refúgio. Quando você parece que não tem mais jeito, Jesus encontra um lugar para você estar perto dele. Você vai para o sexto livro da Bíblia, passa o Pentateuco, agora entra o livro de Josué. Ele é o nosso general, ele batalha as nossas batalhas, ele vence as nossas guerras. Você vai para o sétimo livro da Bíblia, que é o livro de Juízes. Então ele é o teu justo juiz, ele é a tua justiça perfeita. Ainda que os homens não te compreendam, não sejam justos contigo, Deus é o justo juiz. Você vai para o oitavo livro da Bíblia, que é o livro de Ruth. Ele é o teu remidor. Quando parece que você perdeu tudo, perdeu família, perdeu marido, perdeu filhos, não tem mais nada para fazer nesse mundo, Jesus vem te dar uma nova vida. Aleluia. Você vai para 1 e 2 Samuel. Aleluia. Ele é o teu profeta confiável. Ele vai ter uma palavra para você, vai ter uma palavra para mudar a tua história. Aleluia. Aí você chega ali em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 livro de Crônicas. Ele é o teu rei soberano, que julga com justiça a tua vida. Ele vai te colocar no prumo. Você vai para Esdras. Ele é o teu escriba fiel. Ele vai escrever coisas importantes sobre a tua vida. Você vai para Neemias. Ele vai restaurar a tua vida. Ele vai reparar as brechas que existem. Você vai para Esther. Ele é o teu advogado que julga a tua causa com justiça. Quando tentam te matar, tentam te quebrar, ele vem lá e julga. Você vai para Jó. Ele é o redentor que vive. Você chega em Salmos. Ele é o teu Senhor e nada te faltará. Você chega em Provérbios. Ele é a verdadeira sabedoria. Você chega em Eclesiastes. Ele é aquele que tem um tempo para todas as coisas. Você chega em Cantares, ele é teu amado e belo noivo, aleluia, glória a Deus. Aí chega nos profetas maiores, chega em Isaías, ele além de ser o servo sofredor, ele é pai da eternidade, ele é príncipe da paz, ele é Deus forte, ele é conselheiro, aleluia. Chega em Jeremias, ele é o profeta que chora pelo seu povo. Chega em Lamentações, ele é aquele cujas misericórdias se renovam a cada manhã na minha e na tua vida. Aleluia. Quando chega em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem das 4 faces. Quando chega em Daniel, aleluia, ele é o 4º homem da fornalha. Glória a Deus. Quando chega em Oséias, ele é o marido sempre fiel. Sempre vai te dar uma 2ª, 3ª, 4ª chance, quantas chances for necessária. Chega em Joel, ele é aquele que batiza com fogo, mas também com o Espírito Santo. Quando chega em Amós, aleluia, ele é o teu Salvador, ele é o teu Senhor, é aquele que carrega os teus fardos. Chega em Obadias, ele é o teu próprio Senhor, que está contigo, aleluia. Chega em Jonas, ele é o grande missionário, que prega, inclusive a nações gentias, gente que não quer, que parece que não tem mais jeito. Ele é o grande missionário, ele chega onde nós não chegamos. Chega em Miqueias, ele é aquele que lança o meu e o teu pecado lá no mar do esquecimento. Chega em Naum, ele é aquele que abre um caminho no meio da tormenta, aleluia. Chega em Abacuque, ele é o sentinela do avivamento, aleluia. Chega em Sofonias, ele é aquele que tem um remanescente no meio da igreja. A igreja pode ter gente que não, parece que não serve a Deus, mas sempre tem aqueles, os fiéis, aleluia. Chega em Ageu, ele é o restaurador de uma aliança perdida. Glória a Deus. Chega em Zacarias, ele é a nossa fonte. Glória a Deus. E chega em Malaquias, ele é o sol da justiça. Aí chega no Novo Testamento. Em Mateus, ele é o Cristo, Filho de Deus. Em Marcos, ele é o Cristo, operador de milagres. Chega em Lucas, ele é o Cristo, Filho do homem. Chega em João, ele é o Cristo, o verbo que se fez carne. Chega em Atos, ele é o próprio Espírito Santo, operando no meio das igrejas, com sinais e prodígios e milagres, aleluia. Chega em Romanos, aleluia, ele é a tua própria justificação.
Chega em 1 e 2 Coríntios, entre tantas e tantas coisas, ele é a nossa ressurreição. Glória a Deus. Quando chega em Gálatas, ele é aquele que redime a nossa lei. Quando chega em Efésios, ele é a nossa armadura espiritual. Quando chega em Filipenses, no livro que a gente lê, além de ser nome sobre todo nome, ele é supridor nas suas necessidades. Quando chega em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o rei que virá nos salvar, aleluia, e nos encontrar nos ares. Quando chega em 1 e 2 Timóteo, ele é o mediador entre os deuses e os homens. Quando chega em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Quando chega em Filemon, ele é o amigo mais chegado que o irmão, aleluia. Quando chega em Hebreus, ele é o mediador do novo e melhor concerto. Quando chega em Tiago, ele é o Senhor que cura. Quando chega em 1 e 2 Pedro, ele é o nosso sumo pastor. Quando chega em 1ª, 2ª e 3ª carta de João, ele é o perfeito amor que lança fora todo medo, entre tantas outras coisas. Quando chega em Judas, ele é aquele que batalha as nossas batalhas. E eu passei a Bíblia toda. E quando chega em Apocalipse, ele é aquele que era, ele é aquele que é, ele é aquele que há de vir, ele é cordeiro que foi morto e vive para sempre, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, é aquele que veio para vencer, aleluia. Eu quero dizer para você que é impossível a gente não ver Jesus na Bíblia, aleluia. Glória a Deus, estou terminando. Talvez você quer imitar Jesus, andar nos seus caminhos, mas não tem conseguido. E não irá conseguir mesmo, se não entregar a vida para Ele, se não renovar a aliança com Ele. Quando reconhecemos que Ele é nosso Senhor, e não só nosso Senhor, mas também nosso Salvador, o Espírito Santo então começa a guiar nossos passos. Lembre-se que Ele sempre pensou nos outros, sempre serviu, sempre se sacrificou, e veio para glorificar o Deus. Mas então qual é o melhor dia para eu fazer isso? É segunda-feira? É terça? É mês que vem? É ano que vem? O melhor dia sempre é hoje. O teu melhor dia para consertar a tua vida é agora. É hoje. Não espere para amanhã, porque o amanhã não te pertence. O ontem já passou. Porque quando a gente recebe um novo nome, não importa o que os outros falam ou digam da gente. O que importa é o que Deus pensa da gente. Quando uma esposa recebe um novo nome, entra para uma nova família. Ontem ainda eu conversava com a pastora Alexandra, e a gente brincava. Eu disse, tu recebesse um novo nome, né? Souza, olha a moral, né? Tem um monte aí, mas o meu Souza é diferente. Porque o meu Souza é de Jesus. É com S ainda, é diferente, não é com Z no final. É Souza, tudo com S, né? De Senhor, de saudável, de sadia. Não, sadia não vou fazer comercial para eles. Mas brincadeiras à parte. Quando a gente recebe um novo nome, a gente entra com uma nova família. A minha família e a família dela se misturaram. Agora não tem mais a minha e a dela família. É nossa família. E quando a gente recebe o nome de Jesus, agora não tem mais. Agora nós somos irmãos. Agora todos nós somos da mesma família. Nós temos o mesmo Senhor e Salvador. O mesmo Pai. E quando a gente recebe Jesus, assim como o Pai escolhe o nome dos filhos, Deus nos dá um novo nome. Porque somos da família dele. Receber o nome de Deus é sinal que Ele é o nosso dono e que pertencemos a Ele. Conhecer o nome de Deus e o nome de Cristo mostra que uma profunda intimidade com o Pai e com o Filho. Receber um sobrenome do noivo, como eu falei, é uma nova família, é um lar cheio de amor e felicidade. Um dia, no céu, nós vamos receber um novo nome. Eu não sei como está a tua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero dizer para você que o Evangelho ele é muito simples. É aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Na semana que vem nós temos o batismo. É o segundo passo. O primeiro passo é reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador.
Ah, mas eu preciso trocar de religião. Quem falou em trocar de religião? A religião divide. Eu sou da religião A, eu sou da religião B. A religião divide. Cristo une. Ninguém falou em trocar de religião. Ah, mas agora eu vou ter que deixar de fazer isso, fazer aquilo. Ei, você não vai ter que deixar de fazer nada. Você vai ter que deixar Jesus guiar a sua vida. E Ele é que vai dizer o que precisa fazer. Ninguém está pedindo para deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Ah, mas eu vou ter que largar isso, largar aquilo. Você não vai ter que largar nada. Você tem que dizer, Senhor Jesus, o que tu queres? E deixa Jesus dirigir. Na hora certa, Ele vai te dirigir, fazer aquilo que você precisa fazer. Eu não estou dizendo que você tem que continuar no pecado, fazer isso, fazer aquilo, mas eu não posso te convencer do pecado. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Quem gostaria, na verdade, a pergunta contrária deveria ser o contrário. Jesus, quem é que tu aceita para ser teu servo? Essa é a pergunta certa. Porque Ele que fez tudo. Nós não merecemos nada. A pergunta certa deveria ser essa. Quem é que tu aceita? Mas a resposta já foi dada na cruz. Eu aceito todo mundo. Jesus disse. Inclusive você. Inclusive eu. Mas se você se sente que está um pouco longe de Jesus, precisa renovar a sua aliança com Jesus, eu te convido a levantar a mão. Coloca a mão no teu coração. E você que nunca disse essa frase, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, também, faça a mesma coisa. Deus te vê lá no banco. Eu não vou nem pedir para você vir na frente, mas eu vou orar por você. Porque eu não quero te constranger a vir aqui na frente. Talvez você fique um pouco de vergonha, mas Deus sabe lá. Se você precisa renovar a aliança com Jesus, glória a Deus. Eu vou orar e você vai orar junto comigo. Então eu vou pedir até para a igreja toda orar, porque todos nós, de um momento ou outro, precisamos renovar nossa aliança com Jesus. E depois eu vou orar por vocês. Repita comigo, igreja. Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia. Eu não consigo sozinho mudar a minha vida. Por isso, hoje, eu entrego, eu renovo a minha aliança contigo. Senhor Jesus, eu te recebo mais uma vez, ou pela primeira vez, como meu Senhor e meu Salvador. Isso não são apenas palavras, mas são declarações que no mundo espiritual está mudando a minha vida. Por isso, Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida que tu tens no céu. Por isso, Senhor Jesus, eu decido a partir de hoje te servir até quando tu voltares para me buscar. Em nome de Jesus, aplaudo o Senhor e eu vou orar por você. Pai, eu não sei quem fez essa oração pela primeira vez, eu não sei quem fez de forma sincera, eu não sei, Senhor, como está a vida de cada um dos meus irmãos, mas, Senhor, é impossível pregar o Evangelho se não fazer com que Jesus Cristo entre na vida dessas pessoas, Senhor, inclusive da minha. Porque que hipocrisia é servir a Deus pelo que Ele dá e não servir a Deus pelo que Ele é. Pai, então em nome de Jesus, Pai, eu declaro que essas orações que foram feitas aqui nesse templo sejam ouvidas, sejam declarações nos céus, Pai, que eles, a partir de agora, Senhor, mudem a sua história, mudem a sua vida, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Pra me encontrar, aqui não é o seu